Oi, oi, tudo bem? Que bom que você voltou para a gente continuar falando sobre o sistema reprodutor. Na semana passada, a gente falou sobre a estrutura do sistema reprodutor masculino. Hoje é dia da gente falar do sistema reprodutor feminino. Então vem comigo que é depois da vinheta. O sistema reprodutor feminino, da mesma forma que o masculino, possui estruturas internas e externas, chamadas genitálias. Vamos começar de fora para dentro, entendendo quais são as funções de cada uma das estruturas. Então, olha só, externamente nós temos a vulva. Essa região é formada das seguintes estruturas. Aqui em cima nós temos o monte do púbis. Essa região tem deposição de gordura, tecido adiposo, então ela é um pouquinho mais macia. E é aqui que começam a nascer os pelos mais espessos, lá na puberdade. Aqui nós temos os lábios maiores, ou então grandes lábios. Eles são dobras da própria pele que circundam externamente a região e também apresentam pelos após a puberdade. Aqui dentro, internamente aos grandes lábios, nós temos os pequenos lábios ou lábios menores. Esses são dobras da mucosa vaginal que exterioriza e elas são protegidas pelos grandes lábios. Essa região aqui interna aos pequenos lábios, ela é chamada de vestíbulo da vagina. Aqui estão localizadas a abertura da uretra, o ósteo da uretra, que é por onde sai a urina, a abertura, o ósteo da vagina e também aqui na lateral, muito pequenininho, nós temos orifícios que são ligados a glândulas vestibulares que produzem uma secreção lubrificante, aquela que prepara o canal vaginal para o coito, para a penetração. Então ela lubrifica, impedindo que o atrito faça algum tipo de machucado na mucosa. O local da fusão entre os dois pequenos lábios é onde se encontra o clítoris ou clitóris. Essa estrutura é homóloga ao pênis. Isso quer dizer que os dois têm a mesma origem embrionária. E é óbvio, né? Acontece que os meninos, como eles têm a presença do cromossomo Y, eles produzem hormônios durante a fase embrionária que promovem o desenvolvimento do clítoris e formam o pênis. As meninas, como não têm o cromossomo Y, não vai ter a mesma carga hormonal e não vão desenvolver, o clítoris vai continuar atrofiado. Só que da mesma forma que o pênis, o clítoris ele é sensível e ele possui mecanismos de ereção quando são estimulados. E é uma região de grande excitação durante o ato sexual. Entrando pelo ósteo da vagina, por esse orifício, a gente encontra o canal vaginal, que está representado aqui nesse desenho pra gente. Ele comunica o útero com o meio externo. É aí que ocorre a penetração durante o ato sexual. É aí também que ocorre a saída dos bebês no parto normal e ainda o escorrimento do sangue durante a menstruação. O pH dessa região aqui, ele é ácido. Inclusive, nós falamos na semana passada que a formação do esperma conta com uma substância alcalina produzida lá na próstata, que é responsável por neutralizar a acidez do canal vaginal. E essa acidez acontece devido à ação de bactérias que vivem aqui e degradam o glicogênio presente nas células de revestimento. Isso é consequência do metabolismo delas, que libera ácido lático e aí torna o pH mais ácido. Antes da primeira relação sexual, as meninas possuem uma membrana na região do canal vaginal que é chamada de ímen e ela costuma ser rompida na primeira relação. Raras exceções, após a relação, o ímen não é rompido e ele se mantém intacto. O canal vaginal, ele termina no colo do útero.
Essa região aqui, ela é uma porção muscular fibrosa, mais rígida, que fica bem nessa região inferior e ela tem a função de unir a vagina ao corpo do útero. Aqui acontece a produção do muco cervical, que é uma substância bactericida que impede a entrada de patógenos e de corpos estranhos lá para o interior do útero, e ela é produzida especialmente durante a gravidez. Eu acho que dá pra gente imaginar por quê, né? O útero é um órgão cavitário, ou seja, ele é uma cavidade. Eu fiz o desenho aqui em corte para a gente conseguir enxergar que lá dentro existe uma cavidade. Ele é revestido por um tecido conjuntivo que recobre uma camada muscular de músculo liso, que é conhecida como miométrio, é essa região aqui, ó. O miométrio é um músculo liso, então ele tem a função de fazer contração. Internamente, o útero é revestido pelo endométrio e o endométrio ele vai ser responsável pela menstruação e também pela implantação do embrião, ou seja, pelo processo de nidação. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. O útero possui 2 ductos, um de cada lado, que são as tubas uterinas, e elas têm a função de fazer a união do útero até o ovário. As tubas uterinas, elas são canais musculares e são revestidos internamente de células ciliadas. Essas extremidades, tanto uma quanto outra, elas são constituídas desses filamentos que são chamados de fímbrias, são franjas, e a função dessas fímbrias é captar o gameta feminino após o processo de ovulação. Então, na ovulação, o gameta é liberado aqui e essas fímbrias, elas captam esse gameta para que ele possa vir em direção à tuba uterina. Essas 2 estruturas aqui, ligadas ao útero, imediatamente em contato com as fímbrias, são os ovários. Eles merecem uma atenção especial, porque eles são a gônada feminina, e a gente vai falar bastante dele agora. Você lembra que a gônada é uma glândula mista, certo? Pois bem, ele tem então uma função endócrina e uma função exócrina. Todo o desenvolvimento do gameta feminino vai acontecer aqui, e essa é a função exócrina ou gametogênica do ovário. Também é no ovário que acontece a produção dos hormônios sexuais femininos, e isso faz com que ele tenha uma função endócrina muito importante. Vamos falar dessas 2 funções então. Os ovários, eles abrigam os folículos. Esses folículos são estruturas que são revestidas por células foliculares e dentro dessas células existe uma célula precursora do gameta feminino, que é chamada de ovócito 1 ou ovócito primário. A gente vai falar com bastante detalhe sobre esse processo, sobre esses nomes, sobre esse desenvolvimento na nossa aula sobre gametogênese, mas é muito importante que você tenha essa base para conseguir entender lá direitinho. Nós, meninas, ao contrário dos meninos, já nascemos com todas as nossas células reprodutivas formadas. São aproximadamente 400 mil ovócitos quando a gente nasce. E até a gente chegar na fase da puberdade, a gente perde praticamente metade dessas células. Bom, na puberdade, os hormônios específicos que vão atuar ali naquele momento vão fazer a maturação desses ovócitos e vão preparar eles para acontecer a fecundação. Então aqui, ó, tá representado aqui no desenho o desenvolvimento, a maturação desses ovócitos. Durante esse desenvolvimento, os ovócitos primários vão dar origem aos ovócitos secundários e ele vai ser liberado durante o processo conhecido como ovulação. Ou seja, quando a gente ovula, que a gente libera o gameta, seja de um ovário ou do outro, e as fímbrias captam esse gameta, não é o óvulo que está sendo liberado ali, é um ovócito secundário. Então, na realidade, o nome técnico não seria ovulação, seria ovocitação. Faz sentido? E a função endócrina do ovário, que é relacionada à produção de hormônios sexuais, eu vou explicar para vocês na próxima etapa da nossa aula e a gente vai falar sobre ciclo menstrual. Vem comigo! Bom, gente, vamos então entender como acontece o ciclo menstrual.
Eu quero que você preste bastante atenção na minha voz, mas fique de olho no esqueminha que vai aparecer aqui do lado, e aí vai ficar muito mais fácil de você entender o que está acontecendo. Bom, o ciclo menstrual, ele é um mecanismo cíclico, né? Ele chama ciclo porque ele é cíclico. E ele tem como objetivo preparar o corpo, preparar o organismo feminino para o desenvolvimento do feto, do embrião. Esse ciclo tem início na puberdade, que é ali por volta dos 11 ou 12 anos. E esse momento, esse início é marcado pela menarca, que é a primeira menstruação. O fim do ciclo menstrual se dá na menopausa, que acontece aí perto dos 45 ou 50 anos de idade. Todo esse processo começa a acontecer com a liberação de dois hormônios pela adenohipófise. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses hormônios são produzidos e liberados pela adenohipófise, que é estimulada pelo hipotálamo. E a ação desses dois hormônios vai induzir de forma geral tanto o desenvolvimento dos gametas femininos, que são os ovócitos, que vão dar origem aos óvulos, quanto a produção dos hormônios sexuais femininos, que são o estrógeno e a progesterona. A gente pode dividir o ciclo menstrual em 3 etapas: a etapa menstrual, a etapa proliferativa e a etapa secretória. Então vamos começar do começo? Mas Flávia, um ciclo, ele tem começo? Então, nesse caso tem, e o começo é o primeiro dia da menstruação. Você já se perguntou o que é de fato a menstruação? Então, peraí que eu vou te contar. Você lembra do endométrio, aquela camada interna que constitui o útero? Para receber o suposto embrião, ela se enche de sangue. Se não houver fecundação, não tem por que ela continuar ali. Então, a camada funcional do endométrio, ela se descama, ou seja, ela escorre, liberando todo esse sangue. E para liberar essa camada, o útero faz contrações irregulares, como se estivesse espremendo para escorrer todo o sangue. Muitas vezes a gente consegue sentir essas contrações. Elas são as responsáveis pela cólica, que deixa qualquer mulher muito chateada, né? A menstruação, ela dura aí cerca de 4 dias, um pouco mais, um pouco menos. E depois da saída de toda a camada funcional do endométrio, se mantém presa ao útero somente uma outra camada que é chamada de basal. E é em cima dessa camada basal que vai acontecer a formação de uma nova camada funcional, ou seja, vai se encher de sangue novamente no outro ciclo. Bom, vamos falar das próximas etapas então para a gente entender por que e como tudo isso acontece. A segunda etapa é chamada de proliferativa. E ela começa no último dia da menstruação, que é aproximadamente aí o 5º dia do ciclo. Ela se estende até o dia da ovulação. Todo esse período, que vai do primeiro dia do ciclo até o dia da ovulação, que ocorre aí no 14º dia, é chamado de fase folicular. No início dessa fase, o FSH promove o amadurecimento dos folículos dentro dos ovários. Lembra deles, os folículos? Pois bem, nesse processo, os ovócitos primários eles aumentam de volume e surge ao seu redor uma camada protetora de glicoproteínas que é chamada de zona pelúcida. Com o amadurecimento, os ovócitos primários passam a ser chamados de ovócitos secundários. E o folículo que envolve essa célula, agora também maduro, passa a ser chamado de folículo de Graafi ou folículo maduro. Essas células foliculares maduras, elas começam a produzir estrógeno. Esse hormônio é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias, como o crescimento das mamas, alargamento dos quadris, desenvolvimento dos órgãos sexuais, aparecimento de pelos, principalmente nas regiões pubianas. Além disso, o estrógeno ele também participa da reconstrução do endométrio num próximo ciclo, né? A formação daquela camada funcional cheia de sangue que foi perdida na menstruação. Enquanto a taxa de estrógeno está aumentando, por feedback negativo, ela inibe a liberação de FSH. E ao mesmo tempo, ela promove a liberação do LH, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio, ele finaliza a maturação do folículo e ele ainda promove a sua ruptura, e esse processo é conhecido como ovulação.
Após a ovulação, as células do folículo que agora estão vazias, elas passam a produzir uma substância chamada luteína e se transformam em corpo lúteo. O corpo lúteo, ele vai ser responsável pela produção de progesterona. Essa etapa caracteriza a terceira e última fase do ciclo menstrual, que é a fase secretória. E a principal função da progesterona é manter o endométrio espesso, esperando aí que um embrião chegue e se fixe nele para iniciar o seu desenvolvimento. Esse processo de fixação do embrião é chamado de nidação. Nessa fase, o endométrio atinge a sua máxima espessura. Bom, se houver fecundação, nada vai acontecer com a parede do endométrio, porque a taxa de progesterona vai se manter alta. Só que isso a gente vai ver com bastante detalhe na nossa próxima aula. Caso não haja fecundação, a taxa de estrógeno e de progesterona vai cair. E quando ela cai, ela promove a descamação do endométrio, começando o processo de menstruação e voltando para a fase inicial do ciclo. Viu como faz sentido? Bom, gente, é isso, estrutura interna e externa do sistema reprodutor feminino, assim como o ciclo menstrual, e eu espero que você esteja afiado e venha comigo para as próximas aulas para a gente dar continuidade. Um beijo, até a próxima!